Nós vamos agora ver uma coisinha um pouquinho mais avançada da trigonometria, são algumas fórmulas que vão abrir um universo diferente aí pra gente, né? Eu estou olhando ali dentro do meu seno e estou vendo dentro dele uma conta de mais. A gente chama essas fórmulas de fórmulas da adição de arcos, né? Para quem não domina muito o assunto, isso é uma tentação a fazer uma besteira. A pessoa olha isso daqui e aplica a distributiva. Ah, não. Eu vou escrever isso só para saber que isso aqui está errado. Não funciona. Essa propriedade pode ser que até dê certo para uma grande exceção, mas o normal é não funcionar isso daí, tudo bem? Essa propriedade distributiva, ela só é válida mesmo, ou um dos únicos casos, aquele caso tradicional onde você multiplica. Todos os outros casos, normalmente isso daí não dá certo, né? Quer ver? Um outro exemplo também ruim, né? O pessoal também não resiste, né? O cara olha lá, seno do 10 mais seno do 20. E aí? Professor, juntei. Isso daqui vai ser o seno do 30. Não funciona. Não é isso o nosso resultado. Não existe essa propriedade, tá? O que nós temos, e eu não vou deduzir aqui para você, são duas formas que vão nos ajudar aqui a calcular ou detonar, né, a nossa conta de mais que está dentro do nosso seno ou dentro do nosso cosseno, tá? Como é que é? O seno da adição e o cosseno da adição. O que seria isso? Nossas formulinhas são as seguintes. Não vou deduzir, só vou apresentar. O seno da adição é seno do A vezes o cosseno do B mais seno do B vezes o cosseno do A. Tudo bem? E a fórmula do cosseno da adição era cosseno A vezes cosseno B menos o seno do A vezes o seno do B. Tá? São as duas formulinhas que nós temos aí, né? Se aqui a gente estiver trabalhando com o sinal de menos, né? Se for menos, aqui também vai ficar menos, e aqui se for menos, esse aqui vai ficar mais. Beleza? Essas formulinhas, se você aprendeu no seu colégio, fatalmente seu professor também deve ter falado de um versinho meio diferente para a gente decorar isso daí, não é? O seno da adição, como é que o pessoal fala por aí, não é? Como é que era? Minha terra tem palmeiras, onde canta sabiá, seno A, cosseno B, seno B, cosseno A, não é? É uma formulinha legal que a gente tem para acabar com uma soma ou com uma conta de mais ou uma conta de menos dentro do nosso seno, né? E aqui a formulinha do cosseno também tem também um versinho meio besta aqui, mas ajuda a gente a memorizar, né? Quando aqui é mais, fica menos. Quando é menos, fica mais. Temos que lembrar que tem uma troca do sinal, né? Então tem muita gente que fala assim, cossa A, cossa B, troca o sinal, né? Troca o sinal sem saber. Cuidado com esse sem saber, né? Porque eu preciso lembrar que é seno A, seno B. Tudo bem? Legal, então tá aí os nossos versinhos e as nossas fórmulas, né? E alguém vai perguntar, poxa, mas aonde que eu vou usar isso daí, né? Vamos arrumar dois exemplos aqui para você. Letra A. De repente eu preciso calcular o cosseno do 75. Vamos lembrar que na nossa tabela eu só tenho o 30, o 45 e o 60. 75 não faz parte do nosso universo de ângulos conhecidos. Só que olha só o que eu posso fazer. No lugar do 75, eu posso colocar 45 mais 30. Aí alguém vai reclamar, pô, você falou que não podia fazer isso lá. Perceba que não é isso que eu estou fazendo, hein? Eu não cometi nenhum desses dois erros. Eu estou tirando 75, estou substituindo por uma conta que vai dar o mesmo resultado, não é isso? Então veja, não tem ninguém entrando ou saindo do cosseno, é só uma troca de valores que a gente tem lá. E aí, virou uma conta de mais dentro do cosseno. E aí eu aplico a fórmula que vai justamente detonar essa conta de mais. Como é que era? Cossa A, cossa B, né? Ou seja, cosseno do 45, cosseno do 30, como aqui é mais, vai ficar menos o seno A, seno B, seno do 45, seno 30. Pronto. Por que eu escolhi o 45 e o 30? Porque são valores da nossa tabela, né? Então agora você pode ir lá na tabela e pegar aqueles valores do seno e do cosseno do 45 e do 30 graus, né?
Então tá lá, eu sei de cabeça, estou colocando aqui os valores. E agora você faz essa conta aí, né? Vai ficar como isso? Raiz de 6 sobre 4 menos raiz de 2 sobre 4. E para ficar mais legal ainda, como os denominadores são iguais, né? Então você pode fazer o 4 e no numerador raiz de 6 menos raiz de 2. Pronto, tá aí então a nossa formulinha aplicada e ela serve para calcular o cosseno do 75. Poxa, professor, então quer dizer que agora eu posso fazer isso para qualquer ângulo? Então, na realidade, eu consigo fazer isso para o 75, que é o 45, mais 30, não é? Também dá para fazer para o 15. O 15 graus ficaria o quê? 60 menos 45, ou se você quiser, 45 menos 30, né? Seriam esses dois valores aqui que a gente pode, a partir de agora, com essas formulinhas aqui, ó, calcular o seno e o cosseno deles, não é? Tem outros ângulos? Teriam os outros ângulos nos outros quadrantes, né? Mas aí veja o que eu estava pensando. Quero calcular o seno e o cosseno do 165. Minha sugestão, bolinha. E aí, 165 está em qual quadrante? Está no segundo. O que você faz? Manda lá pro primeiro. Será que você lembra disso? 165, ó, ele é simétrico do 15, né? Então você usa os valores do 15 para achar os valores nos outros quadrantes. Sempre aquela nossa estratégia, manda sempre pro primeiro quadrante, tá? Então são os novos ângulos que eu estou acrescentando na minha tabela. Tinha o 30, o 45 e o 60, estamos colocando o 15 e o 75, beleza? Então são 5 ângulos na tabela, com os ângulos nos outros quadrantes também, onde você pode achar o seno e o cosseno, né? Então tá aí uma ideia interessante, isso aqui pode ajudar a gente na geometria, inclusive, né? Vamos arrumar mais um exemplo interessante? Alguém me pergunta, quanto que dá o valor dessa expressão? Seno do 70, cosseno do 40, menos seno do 40, cosseno do 70, é isso? Aí alguém fala, pô, 70 graus, vou fazer que nem você. Nem tenta que não vai dar certo. Esses valores são específicos. Eu continuo sem saber o seno do 70, eu não consigo calcular. Também não sei os valores do 40. Poxa, então como é que eu faço isso? Aqui a gente tem que ter uma certa sensibilidade para perceber que isso daqui na realidade corresponde a quem, hein? É o seno A, cosseno B, menos seno B, cosseno A. A diferença é que em vez de você estar escrevendo o A, o que você está escrevendo? O 70. Em vez de aparecer o B, estamos colocando quem? O 40. Aqui eu escrevi aqui em laranja, né? Isso daqui corresponde a quem? É o seno do A menos B. Então quer dizer que esse daqui que está escrito em branco pode ser substituído por quem? Eu vou aplicar a fórmula ao contrário, você entendeu? Seno A cosseno B, seno B cosseno A. Então esse daqui em cima vira o seno de quem? Do 70 menos 40. Você fatorou, professor? Não. Fatorar é criar fatores. Eu estou aplicando a fórmula ao contrário. E agora você faz a continha interna lá, né? Isso daqui é o seno do 30 graus. E o seno do 30 graus está na tabela. Esse valor vai ser igual a meio, não é? Tudo bem? Então aí, legal, né? Consegui calcular o valor da minha expressão, mesmo sem conhecer os valores intermediários, eu chego no valor final aplicando a fórmula ao contrário. Valeu? Vamos lá agora ver uma coisa que o pessoal erra muito em provas por aí, não é? Veja só que vontade de fazer uma coisa errada aqui, ó. Você pega lá o seno do 10, eu não sei quanto que vale, vou fazer de conta que ele vale A. Quanto que vale o seno do 20, sabendo que o seno do 10 vale A? É uma vontade incontrolável de dizer que isso daí vale quanto? 2A. Pois é, para o seu azar, isso aqui não é verdade. Isso daí não dá certo, não é proporcional. Se você pegar, inclusive, os valores da tabela, né, o 30 e o 60, perceba que não é verdade, não. O seno do 30 é meio, o do 60 é raiz de 3 sobre 2. Então o ângulo ficou vezes 2, o seno não fica vezes 2, não é proporcional. Nossa meta agora é estabelecer então uma ligação entre o ângulo e o seu dobro. Isso é fácil de fazer. O que nós vamos fazer? Vou pegar a formulinha da adição, né? Era o seno A cosseno B cosseno A. E no lugar do A e do B eu vou colocar o X.
Então vai ficar o quê? Seno de x mais x. Vai ficar seno x cosseno x mais seno x cosseno x. Beleza? Quer dizer, eu tirei o A, tirei o B e coloquei o x. Se você der uma melhorada aqui, ó, x mais x vai ficar 2x. Essas duas parcelas são iguais, então ela mais ela mesma vai ficar 2 seno x cosseno x. Perceba uma coisa interessante que é para você notar ali na nossa fórmula. Na nossa aula anterior, né, a gente falou a formulinha da tangente. Era a tangente de x, seno x, cosseno x. Agora aqui, ó, como está diferente. De um lado está escrito x e do outro lado está escrito 2x, né? O ângulo ficou multiplicado por 2, não é isso? E por isso que a gente chama isso daí de arco duplo. O ângulo dobrou o seu valor, não é? Então você vai pegar o exercício que não estava falando, 10 graus e o 20 graus, essa formulinha vai fazer a ligação entre eles, né? Então você tem lá o 20 e o 10. Então o seno do 20 é 2, seno 10, cosseno 10. Olha lá, ó. De um lado eu tenho o 10, não é? E do outro lado apareceu quem? O dobro dele, o 20. Tá lá a nossa fórmula, não é? Vamos imaginar que eu tenho um exercício que tinha, sei lá, o 70 e o 35. Um é o dobro do outro. De novo a mesma fórmula para fazer a ligação entre o 70 e o 35. Um ângulo é 2 vezes o outro. Então tá lá, ó, 35 de um lado, 70 do outro, certo? Essa formulinha é importante você estabelecer essa ligação. É o ângulo e o seu dobro. Veja que eu posso aqui até estender um pouquinho mais, né? Se você entendeu isso daí, ó. Então desse lado vai aparecer um ângulo que é o dobro do ângulo que está à sua direita, não é isso? Agora veja, você pode escrever o que você quiser dentro desses espaços reservados aí, respeitando a situação do dobro. Então eu estava pensando assim, o que você acha de eu escrever aqui 6A? Pode ser? Pode. Se eu colocar 6A aqui, o que vai aparecer do outro lado? 3A, não é? Por quê? Porque isso daqui tem que ser o dobro daquele lá. Percebeu? É para guardar a relação do dobro, não é isso? Legal. Também tem a formulinha do cosseno do 2x. Você pode deduzir essa fórmula depois aí sozinho. Vou fazer aqui rapidinho para você. Você tem lá a nossa fórmula do cosseno da adição, que era aquela cosseno A, cosseno B, troca o sinal, lembra dela? Seno A, seno B. Não é isso? E aí, no lugar do A e do B, o que você faz? Você coloca x, né? Coloca x. Tira o A, tira o B, coloca x. Aí vai ficar cosseno de 2x, aqui vai ficar cosseno x, ele vezes ele, vai dar ele elevado ao quadrado, menos seno x vezes seno x, que é o seno ao quadrado de x. Olha lá, ó, mais uma fórmula que estabelece a mesma ligação que a anterior. De um lado está escrito x e do outro lado está escrito 2x, não é isso? Então tá bom, ó. Você vai fazer aqui mais um exemplo envolvendo um ângulo e o seu dobro. Peguei lá, sei lá, o 50 e o 100. O 100 é o dobro? É. Então se a gente estiver trabalhando com o cosseno, vai ficar como? Cosseno do 100 é cosseno ao quadrado do 50 menos seno ao quadrado do 50. De um lado apareceu um ângulo e do outro lado apareceu o dobro do mesmo ângulo. Tudo bem? Então tá aí algumas ideias legais. Agora vem cá. De repente aparece um exercício que em vez do dobro tem a metade. É a mesma coisa. O 100, pensa comigo, o 100 é o dobro do 50. Fala ao contrário, o 50 é metade do 100. Então se a gente estiver trabalhando com exercícios que em vez de dobro aparece a metade, eu vou trabalhar com a mesma fórmula. Então vou até mudar o meu título aqui, ó. Arco duplo barra arco metade. Vamos imaginar, tinha o A e o A sobre 2. A e A sobre 2. O A sobre 2 é metade. Sim, sim. Então você continua trabalhando com as mesmas formulinhas que eu estou apresentando aqui para você, não é? Olha lá, esse daqui é o quê? Metade do A. Ou o A é o dobro daquele pessoal. É só você falar ao contrário que você se encaixa na mesma situação. Tudo bem? Vamos ver uns exercícios só para a gente entender isso daí de uma vez? Então vamos lá.
Cosseno de x vale 1/3, quanto que é o cosseno de 2x? Segura a vontade de falar que é 2/3, que não é verdade. Tá aqui as nossas fórmulas, não é? E agora vamos ver o que acontece aqui, ó. Cosseno de 2x, vamos reproduzi-la aqui, que eu vou fazer uma transformação. Eu preciso, na nossa fórmula, do seno e do cosseno, não é isso? Eu já tenho o cosseno. Como é que eu acho o seno? Tinha aquela nossa formulinha que era a relação fundamental. Gente, tem que saber todo o pacote das 7 formulinhas anteriores e dessas daí que eu estou mostrando agora, né? Estamos fechando as 7 fórmulas anteriores, as da adição de arcos do arco duplo. Pronto, já é o suficiente, tá? Vamos lá. Veja que aqui nessa fórmula e aqui eu tenho os mesmos elementos. Aqui eu tenho o cosseno, então esse valor eu conheço. Esse não. Mas vamos lembrar que aqui eu tinha uma transformação legal que era a seguinte. Se eu passar o cosseno ao quadrado para o outro lado, vai ficar 1 menos cosseno ao quadrado. E aí? Quer dizer que no lugar do seno ao quadrado, o que eu posso pôr? 1 menos cosseno ao quadrado. Então vamos fazer essa transformação aqui, ó. Vai ficar como? Repete esse primeiro, sai então esse daí, no lugar dele vai entrar 1 menos cosseno ao quadrado de x, certo? Pronto. E daí? Agora você quiser tirar do parênteses, o que vai acontecer? Aqui é menos, quando vai sair do parênteses vai ficar mais, junta com esse outro vai dar 2. 2 cosseno ao quadrado de x menos 1. Pronto. Acabamos de deduzir uma nova formulinha. Com o cosseno é só colocar aqui e fazer as contas. Vai ficar 2 vezes 1/3, né, que eu falei, ao quadrado menos 1. Isso daqui vai ficar 1/9 vezes 2, tá? 2/9 menos 1. Aquele meu jeito para fazer conta. 9 vezes menos 1, menos 9. Menos 9 com 2 vai dar menos 7/9. É o valor do cosseno do 2x. Entendeu? Importante lembrar essa substituição. Sempre que tiver alguém ao quadrado e for legal, você pode fazer isso daí. Tudo bem? Veja, ó, agora vamos misturar trigonometria com geometria. Questão que caiu em vestibular já, ó. Eu pergunto para você, quanto que é o seno do ângulo A? Seno do ângulo A. Essa figura aqui é um quadrilátero, não é? Quadrilátero não é tão legal. Legal é triângulo, que tem propriedades e tal, né? Bom, como é que nós vamos achar o seno do A? Primeira coisa, eu estou pensando em quebrar o meu quadrilátero em triângulos. Duas ideias. Poderia juntar o B com o D, não é? Essa ideia também funciona, mas para a gente não é tão legal, porque a hora que você juntar esses dois, o que vai acontecer? Você vai perder o ângulo de 90 graus. Né? E aí fica ruim. O ideal, né, o mais legal aqui pra gente é fazer o quê? Juntar aqui, ó, o A com o C. Se você juntar com o A com o C, o que vai acontecer? Você consegue aqui, ó, um triângulo retângulo, não? Aliás, esse triângulo que eu fiz em amarelo, ele é igualzinho ao de baixo. Sem pegar teoria muito forte aí, se você dobrar, não vai encaixar certinho a parte de cima com a parte de baixo? Vai. E daí? Então quer dizer que esse ângulo aqui, ó, se for alfa, embaixo também vai ser alfa. E aí o que você está vendo? O seno do ângulo azão que eu tenho aqui pode ser substituído por quem? Pelo seno de 2α. Você entendeu? E aí então eu penso assim, poxa, preciso calcular o seno do 2α e no meu triângulo amarelo é o seno de alfa. Até vou fazer o seguinte com você, para a gente poder visualizar melhor. Como o de cima é igual ao de baixo, eu vou até apagar o de baixo, para você poder se concentrar na parte que me interessa, tá? Olha lá, ó, percebeu o que aconteceu? Aqui a pergunta do exercício é o seno do 2α e na minha figura é o seno do alfa. Opa, seno do 2α, arco duplo. 2 seno x de alfa, né? Alfa, cosseno alfa. E aí eu pergunto, dá para achar o seno do alfa e o cosseno do alfa naquela figura? Claro que dá. Primeiro eu vou ter que aplicar um Pitágoras aqui, ó. A hipotenusa é o AC, um cateto vale 1 e outro cateto vale 2. 4 com 1 vai dar 5, elevado ao quadrado, né? O AC elevado ao quadrado igual a 5, portanto o AC vai valer quanto? Raiz quadrada de 5. Não tenho mais ou menos, né? Porque é pedaço de um lado lá, né? A hipotenusa só pode ser positivo. E agora vem aqui, ó, vai ficar 2. Quanto que é o seno? Cateto oposto dividido pela hipotenusa. Olha, o cateto que está longe, 1,
dividido pela hipotenusa. E o cosseno, cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E aí fica assim. Conclusão, o seno do asão, né? Agora é só fazer essa última conta aí. 2 vezes 1 vezes 2. Raiz de 5 vezes raiz de 5 dá 5. Legal? Olha lá, estamos juntando então um ângulo com o dobro dele. E aí eu percebi que no exercício acontecia justamente essa relação. Valeu!